E aí, rapaziada, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Bom, hoje a gente não tinha programado fazer nenhum vídeo essa semana, um vídeo temático, né? Durante a semana, que normalmente a gente grava durante a semana, ou no fim de semana, ok, mas a gente posta durante a semana. Mas como nós fizemos uma live muito maneira no domingo com o Wagner Pepeto, foi muito maneiro, se você não assistiu, dá um pulinho na nossa playlist aí que tá muito maneiro. E a gente tem na semana que vem, no fim de semana, domingo que vem, a gente tem uma outra live com um jogador muito especial, que é o Marquinhos, lateral esquerdo, campeão em 89, vai ser muito legal. Então não tinha nenhum planejamento de gravarmos live ou nenhum tipo de material. Mas só que é o seguinte, hoje mais cedo, o nosso parceiro Marcelão nos deixou. Eu recebi a notícia pelo Narral, o Narral mandou uma mensagem para mim, ele recebeu também meio assim, foi um aluno, né? Um aluno do Marcelo, um aluno seu, né? Gabriel, que foi aluno dele, e hoje é um amigo lá do grupo de colecionadores de camisas, né? E aí ele veio me perguntar. Na verdade, ele acabou me dando a notícia, né? Uhum. E aí depois eu confirmei com outras pessoas que também conhecem o Marcelão, pai de uma aluna dele atual, e aí realmente veio a notícia triste, né? Na realidade, galera, o Marcelo, quem acompanha o nosso trabalho, devia saber que já há um bom tempo o Marcelo não participava das nossas gravações e de nenhuma live, né? Porque ele já vinha com um problema que eu tentava, de alguma maneira, amenizar, né? E até porque eu acreditava mesmo que ele pudesse se recuperar. Eu sabia, quer dizer, imaginava, né, que seria uma parada, não seria a curto prazo, mas e é isso que a gente vai dividir um pouquinho com vocês aqui, porque vocês são parceiros do nosso canal. Vocês não são simplesmente assistentes no sentido de simplesmente acompanhar o que a gente produz. Vocês dão muita força para a gente, e eu acho que seria legal, acho que o próprio Marcelo gostaria que nós dividíssemos um pouco com vocês aí algumas situações que aconteciam. Então, Marcelo, vocês repararam, né? Vocês deviam estar reparando que o Marcelo, obviamente, não. Até porque não tinha como não reparar, né? Aquela figura, enfim. E, na realidade, o Marcelo estava com um problema de saúde. Esse problema, na realidade, ele se fez presente durante a criação do canal, né? E aí a coisa foi complicada, se complicou, ele foi fazer um exame, enfim. E aí ele precisou se afastar. E aí, cara, era uma questão da gente trabalhar também a cabeça do Marcelo, para o Marcelo sair e falar, meu irmão, vai cuidar da sua saúde e depois, quando tiver 0 bala, você volta. Porque não era um problema simples, era um problema bem complicado, e enfim. Então a gente assim, imaginava que isso pudesse acontecer, mas não agora. Né? A gente imaginou que, porra, quer dizer, vai acontecer com todos nós, né, irmão? Nós, né? Ainda mais e você tendo uma situaçãozinha aí fica, não. Mas eu realmente acreditava que Marcelo pudesse se recuperar. A gente conseguia informações. Ele não era um cara de ficar falando as coisas dele, né? Principalmente é aqui importante a gente passar isso para vocês. Eu não era um amigo pessoal do Marcelo. Narral e eu conhecemos. Aliás, né, de novo comecei a parada aqui, e é só para a gente. Deveria começar aqui, né? A gente deveria começar. Não, nada disso. Está errado. A gente deveria começar desta forma, né? Falando com esta imagem. Mas o problema é que a gente não tem roteiro, né? Então é um negócio meio que no improviso. E eu, Narral, conseguiu essa imagem aqui, bacana, assim, no sentido de bem estilizada, bem estilo Marcelo, bem estilo Marcelão, inclusive com uma faixa de campeão, que era, eu acho que seria uma maneira bem interessante para ele ser lembrado, né? Marcelo campeão. Então a gente resolveu, inclusive, gravar esse vídeo de hoje em homenagem ao nosso parceiro, mas como eu estava falando, eu não era um amigo pessoal do Marcelo, eu conheci Marcelo no mesmo período que o Narral conheceu, né, Narral? Eu acho até interessante você falar sobre isso, que depois eu emendo, né?
Exato. Fala aí. Antes de conhecer o Marcelão pessoalmente, né, eu já o conhecia pela rádio, né? Porque em 91, mudando de estação ali ainda aquela rádio, aquele de dialzinho, né? Mudando, passando ali pela, não sei se era Transamérica, indo para a Rádio Cidade, e, e aí o que acontece? Escuto entre uma e outra ali tocando o hino do Botafogo. Aí eu parei, eu falei, opa, o que é isso aí? E aí comecei a escutar e era um programa, né, que falava do Botafogo, com entrevistas, com gols históricos, e aí os malucos falando do Botafogo, e esse programa era a Hora da Estrela, É isso né? aí. Então foi aí que eu conheci o Marcelão, através do programa Hora da Estrela, isso em 91, que era todas as segundas à noite, eu acho que era 8 horas da noite, por aí. E aí depois, né, aí nós nos conhecemos, como a gente até já explicou aqui nos programas anteriores, né, tem um programa que a gente explica como é que a gente se conheceu e tal, através da dona Madalena, que foi vendo, pô, tem um maluco que pesquisa Botafogo aqui, tem outro também, tem outro também. Ela falou, pô, Marcelão, tem 3 caras aí que pesquisam também Botafogo, igual você, que gosta. E aí ela acabou nos unindo ali, nos juntando, né? Mas assim, antes de conhecer pessoalmente ali em 93, eu já conhecia da Hora da Estrela. Inclusive, a gente tem até uma foto aí, né? 2 fotos, né? A gente vai colocar aqui, A gente vai mas colocar aqui. a gente perdeu o roteiro aqui. Eu perdi o roteiro, porque na realidade era para abrir e logo colocar a imagem aqui da fera, né? Mas aí, enfim, é só para a gente tentar contextualizar, mas eu só dando um reforço, a minha parada é igual. Eu já tinha visto ouvido, melhor dizendo, né? Esse programa, A Hora da Estrela, tá a mesma coisa, mesma sensação. Falei, os malucos aqui falando, Botafogo e tal. Eu não era tão assíduo, né? Até porque era uma época, para mim, um pouco atribulada, porque eu ainda estava na música e tal. Eu militei na música durante 10 anos, de 85 até 95. Isso é uma outra história. Aliás, quem era noveleiro, né, naquela época, nos anos 80, deve se lembrar de uma novela chamada Mandala, e é a banda que eu integrava. Eu era noveleiro, eu era. Você era novo, então você lembra dessa novela, né? Lembro. Porra, então, Édipo e Jocasta, aquela coisa toda. Então, a nossa banda, o Areia Quente, fazia parte e eu era o vocalista da banda. Mas, enfim, então eu tinha muitas coisas ali, não tinha tanta. Era uma época até em relação ao Botafogo que eu estava um pouco. Não estava tão presente como eu era na adolescência, pós-adolescência, enfim. Mas então, a mesma coisa, eu já tinha ouvido falar no Marcelão, só que eu não, assim, não era o nome Marcelão, sabia que tinha uns malucos lá que faziam o programa acho que era na Rádio Imprensa, não era? Rádio Imprensa. Rádio Imprensa, né? Isso aí. Então, aí foi como o Narral falou, a dona Madalena, como o Narral lembrou, era uma figura icônica no Botafogo, uma secretária que ficou, sei lá, quantos anos, 50 anos trabalhando no Botafogo, mesmo. Até mais, né? De 42 até quando ela faleceu, 2013. Exatamente, era muito tempo. A senhora maravilhosa, cara, que, pô, nos ajudou muito, nos aproximou, né? Nós nos conhecemos ali, como o Narral falou, acho que foi 93, seria isso? 93. Então, e aí, cara, é o seguinte, quando o Narral falou desse programa, né, a Hora da Estrela, né, era esse programa aqui que os caras, porra, tu vê 4 malucos, né, tipo, e o Marcelão, evidentemente, vocês estão reparando, ele ainda com o teto, né? O telhado do Marcelo ainda estava ali, né? E com o seu estilo absolutamente peculiar, e os outros amigos ali, né? E esse programa foi um programa da galera das antigas, era bem legal porque colocava narração de gols, entrevistas com ex-jogadores, né? Imagina, ex-jogadores, esse programa de 90, início dos anos 90, então entrevistou, por exemplo, Carvalho Leite, entrevistou, porra, só não entrevistou o Heleno porque o Heleno já tinha morrido, porque se tivesse lá, certamente teria uma entrevista do Heleno. Então esses caras, tem até uma outra imagenzinha bacana aqui, olha lá, os caras lá, metendo bronca, e foi um programa icônico, né? E como o Narral bem falou, deixa eu botar o nosso brother aqui de novo, como isso acabou de alguma maneira a gente conhecia, né? Pô, esse programa dos malucos, Hora da Estrela e tal,
E aí entra a dona Madalena na história e entrou em contato com o próprio Marcelo, o Narral, eu, né, o Pedro Varanda e o Ricardo Linhares. O Ricardo, no início, também fazia parte, nós 5. Aliás, o Ricardo é que deu a sugestão do título do nosso vídeo, né, baseando no programa A Hora da Estrela. O Ricardo sugeriu, chegou a Hora da Estrela, né, a estrela brilhar naquela constelação alvinegra. Puta, o cara vai chegar tocando os horários com aquele estilo, né? Com aquele estilo meio metafísico do nosso bravo Marcelo. Mas aí o que acontece? Como a gente estava falando, e aí surgiu a possibilidade da gente se juntar, cada um pesquisava do seu jeito, no seu tempo, e aquilo nos uniu, e nós nos encontramos no Botafogo, e depois começamos a pesquisar, e nós começamos a ficar um pouco conhecidos nesse aspecto. E aí rolou uma matéria bastante interessante, que isso aqui é General Severiano, né? Vocês acham que o Marcelo não precisa ter legenda, apesar de quando a gente colocou, e a gente vai mostrar aqui, né? Aliás, vamos botar agora, para não ter erro. Quando o PH, nosso parceiro que teve que resolver as questões profissionais, o PH criou essa thumb maravilhosa para a gente, quando a gente contou a história do nosso encontro. Foi muito gozado, porque o Marcelo mandou a mensagem lá, falando que ele queria legenda, queria botar os nomes da gente. Eu falei, você só pode estar de sacanagem, que as pessoas não vão conseguir saber. Podia botar legenda no Eduardo, em mim, né? E em você, né, Eduardo? Mas agora o Marcelão não precisa. Acho que nem exatamente, né? E aí, essa aí foi fruto de uma matéria do jornal O Dia, e claro que não com essa qualidade de imagem, isso aí foi uma obra do Narral, que é o cara agora que cuida de toda a questão gráfica do nosso trabalho. E aí foi gozado, porque a gente se encontrou lá em General Severiano para essa matéria. Você repara que o Marcelão, com essa camisa dele, que inclusive ele guardou essa camisa, né? Acho que ele usou essa camisa em várias gravações nossas. Exato. E nós estávamos lá. Foi antes da volta, isso aí foi em janeiro de 95. Foi em janeiro de 95. Exatamente, bem legal, bem lembrado. E repara que estava ali ainda com aqueles azulejos ali, que eu acho que depois foram trocados e tal. E foi até gozado isso, porque, obviamente, que vocês devem, tirando o Marcelo, acho que vocês devem estar reconhecendo, né? O Narral ali de óculos e eu ali no meio. E foi gozado esse dia que nós combinamos, né? Foi combinado para a gente chegar lá com uma camisa do Botafogo. O Pedro, nesse dia, não foi, né? O Pedro meteu um migué lá, acabou não aparecendo. Muito tímido. Muito tímido, né? Ia esculhambar a gravação toda, enfim. E aí eu me lembro que eu cheguei primeiro, aí cheguei com a camisa na mão. Foi gozado isso pra caramba. Eu cheguei com a camisa na mão e, vendido, né? Tô ali, o cara da reportagem não tinha chegado também, o cara da matéria não tinha chegado. O portão estava meio que aberto, né? Assim, exatamente. Abriu o portão de madeira, saí entrando. Entrando, não tinha nada, Aí eu tô lá com a camisa na mão, aí tô vendo uma menina olhando para mim, assim. Falei, aí ela chegou, falou com um cara, aí chegou um cara, não lembro se foi o cara, se foi a menina, não me lembro. Aí virou para mim e perguntou, você é novo contratado? Aí eu falei, não, meu irmão, estou aqui esperando para fazer uma matéria e tal, desculpa e tal. Aí depois essas duas figuras chegaram, e a gente fez essa matéria. Então, ali, isso aí é uma imagem de um registro, né, de quando a gente se conheceu e já vínhamos pesquisando, evidentemente, e durante, acho que uns 3 anos, né, Narral, a gente uniu forças naquele período. Forças, né? Porque, assim, para o pessoal, até 1950, os jogos do Botafogo, todos os jogos, estavam catalogados no livro, né, do Alceu Mendes de Oliveira Castro, Botafogo no Futebol. É o futebol do Botafogo, eu sempre faço confusão. É o futebol do Botafogo, de 1904 a 1950. Então, ali você tem
todos os jogos com escalações, gols, né? Alguns que o Alceu não conseguiu, depois a gente até conseguiu, uns 20 jogos por aí, a gente até conseguiu, a gente teve mais acesso à Biblioteca Nacional, que na época ele não teve. E esse livro é de 1951, né? Mas ele parou a pesquisa em 50. Só que de 51 para cá, não existia arquivo, né? Não existia arquivo no clube em si, né? O arquivo se perdeu, foi para com antigas pessoas que trabalhavam no clube, né? As pessoas acabam, em resumo, a gente se perdeu. A gente não tinha a que recorrer. O que é que a gente recorreu? Jornais, né? Vários jornais para poder refazer todas essas escalações e jogos do Botafogo de 51 para cá. E aí, como eu até falei na gravação, quando a gente falou sobre isso, foi uma força-tarefa. Cada um pegava um ano. Fazia assim, por exemplo, 51 com o Eduardo, 52 com o Roberto, 53 Marcelão, 54 Pedro. Acabava, depois seguia a sequência, até chegar ao ano de 93, que a gente conseguiu fechar. E a partir dali, sim, o Botafogo começou a ter os seus jogos, a estatística, quantos jogos jogou contra o São Cristóvão, contra a Portuguesa, porque a gente conseguiu, né, fazer tudo. Porque até então, o Botafogo tinha um arquivo até 50. 51 para cá. Né? Exato, por exemplo, nós que conseguimos com a pesquisa chegar ao quê? Quarentinha, maior artilheiro do Botafogo. Nós que conseguimos, nós que conseguimos. Flávio Ramos fez o primeiro gol do Botafogo, mesmo ali. Tinha o gol oficial contra o Bangu, né? Tinha. Mas e antes, no amistoso? Achamos também. Então, assim, são várias conquistas nossas. E eu me orgulho muito disso, né? Da gente ter junto conseguido esse... reescrever, não, mas resgatar, né? Resgatar, a palavra é essa, resgatar a história, né, do clube, né? É o que a gente está tentando fazer agora com o canal, inclusive, né? E como o Raul lembrou bem, a gente fez montamos uma força-tarefa, nós 4, e a ideia era chegar no fim, a gente vai subindo e depois que a gente chegasse, a gente ia confrontar algumas informações que estavam pendentes, entende? Tipo assim, a gente não conseguiu isso aqui, então vamos tentar ver qual é. É lógico que, baseados em jornais, a gente não pegava um jornal, né, galera? A gente pegava uma porrada de jornal. Então a gente tinha uns debates até bem engraçados, né, em relação a considerar jogo, não considerar jogo. Então era um trabalho muito artesanal. Esquece internet, não tinha internet, então era a Biblioteca Nacional, poeira a rodo. Eu sou alérgico a poeira, então imagina. Então a gente tinha que meter água na cara e tal, aquela coisa toda. E a gente foi levando isso. O Narral lembrou muito bem essa questão envolvendo os dados, as informações, a partir do trabalho que a gente... Sem falsa modéstia, galera, papo é esse mesmo. Claro que tinha outros pesquisadores, evidente que tinha, mas não fazendo o que nós fizemos, porque nós éramos 4 e nos unimos. E a gente teve um elo interessante, que foi o Renato Lourenço Jorge, que na época ele era vice de comunicação no Botafogo, um cara muito gente boa, que ele abriu as portas do clube porque ele viu que nós tínhamos uma disposição, um conhecimento, e que o clube poderia se beneficiar com as informações. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente, como o Narral bem citou, as nossas informações, quer dizer, na realidade não são nossas informações, as informações já existiam, nós é que fomos buscar. Elas acabaram pautando e servindo de referência durante muitos anos, né? E aí, cara, o que aconteceu durante esse período, naturalmente as coisas começaram, a gente meio que foi se afastando, não teve nenhum problema, não teve estresse, não teve nada, simplesmente a vida foi levando por outros lados. Um caso aqui, outro vai morar ali, e assim a gente foi meio que deu uma afastada, né? Exato. Um pouco não, né? Muito, porque na realidade cada um continuou pesquisando. Eu mesmo não tinha, porque assim, a minha pegada sempre foi parte biográfica. Apesar de, claro, todos nós tínhamos um ponto em comum, que é a estatística, né? Escalação, aquelas coisas todas, mas eu gostava muito de biografia. Por exemplo, o Narral hoje, ele é um especialista, para quem não sabe, em uniformes. Dentre outras coisas, o cara é um historiador, é um cara que vai a fundo nos uniformes do Botafogo, que é muito maneiro. Aliás, se alguém tiver uma dúvida sobre o uniforme, pode perguntar para essa fera aí, que o cara sabe tudo. A minha parada
era, de novo, com biografias. Então, porra, o jogador chegou no Botafogo, não só a biografia do cara, mas uma bio do time, né? Como é que o time estava sendo montado, aquela coisa mais, vamos dizer, mais subjetiva, né? E Marcelo também tinha as especificidades dele. O Pedro também, o Pedro era um cara muito na base da estatística mesmo, de número de jogos, número de gols, e pá, enfim. E nós unimos essas forças, né? E aí, como nós estamos, né, a gente citou aqui, a gente se afastou por questões naturais da vida, né? Bom, e cada um correu atrás do seu. Eu, pessoalmente, por isso que, tipo assim, eu não era um amigo pessoal do Marcelo. Na realidade, eu nunca fui um amigo pessoal do Marcelo. A gente se conhece, a gente era parceiro de pesquisa e a gente sempre se deu muito bem. Aliás, nós quatro sempre nos demos muito bem, cada um com a sua personalidade. Inclusive, naquela época, eu era até um pouco mais tímido, assim, mas assim, dos quatro eu era o mais agitado, indiscutivelmente. Mas, as nossas características sempre ajudaram, inclusive, para que a gente fizesse um trabalho que, como o Narral falou, não era mole, não era fácil, não tinha como hoje, né? Por isso que a gente é muito chato com coisas de referências, né? E nem sempre aquilo que a gente vai passar é a verdade, porque a gente se baseia em informações, mas a gente vai checar essas informações. Mas, enfim. Então, cada um foi para um canto. Marcelo, sempre com uma característica bastante peculiar, né? Acho que vocês viram que o Marcelo, tirando o teto, né? A telha que foi caindo, mas o estilo absolutamente o mesmo, porque esse era o Marcelo. Marcelo era uma característica própria do Marcelão. Era um cara que tem muitas coisas maneiríssimas de você marcar um estilo, mas em contrapartida também fica um pouco estranho. Eu que estudo neuroplasticidade, quando você vai mudar é complicado. Um cara que faz 300 anos a mesma coisa, para convencer essa fera a mudar o negócio, não era mole, né? Era, digamos que era impossível. Então, mas o estilo do Marcelo era um cara inconfundível, todo mundo sabia, porque ele sempre foi um cara muito sociável, um cara tranquilão, e essa tranquilidade ela rendia frutos para o Marcelo, e ao mesmo tempo uma certa dificuldade, né? Porque tem horas que você precisa ter uma atitude um pouco mais, até para você sair do processo, do problema que você está vivendo. Então, era curioso que quando nós nos reencontramos, e esse reencontro, entendam, não é um reencontro presencial, porque desde aquela época, desde os anos 90, eu nunca mais encontrei pessoalmente o meu brother Marcelão. E nem o Narral, a gente nem Não se encontrei. esbarrou. Comigo a gente também não. Mas você e o Marcelo, sim. Sim, em 2015, nós nos encontramos 2 vezes, e ali onde, Praça São Salvador, ali onde ele morava, né? E eu me lembro, então, um dos dias foi Botafogo e Luverdense, pela Série B. Que beleza, hein? Que beleza, né? Jogaço. Ele ainda perguntou para mim assim, quer ver o jogo, Narral? Eu falei, não, faço questão, não. Só os melhores momentos. Então, aí a gente... bom, e aí você pode perguntar, pô, mas esse reencontro de vocês? Bom, rolou o seguinte, eu trabalhei, já falei algumas vezes, assim, trabalhei quase 20 anos na mídia chamada Grande Mídia, né? Eu trabalhei 5 anos na agência Placar, aqui no Rio. Eu trabalhei de 93 até 98. É isso? Não, que isso, tá maluco? Trabalhei de 2003 a 2008. 93 a 98 eu dava aula em cursinho, dava aula cursinho pré-vestibular. Eu também fui professor, meu amigo, não é só Narral, não. E Marcelo, eu também dei aula durante um bom tempo, né? Aula de técnica de redação e gramática. Narral é professor de ciências, biologia, né? Também, né? Ciência, biologia, agora eu já não estou pegando mais ensino médio, agora só estou em ciências. Lá em ciências. E o Marcelão, claro que todo mundo sabia que o Marcelo era professor de matemática, né? Enfim. Então, assim, eu trabalhei, como eu estava falando, quase 20 anos na mídia chamada Grande Mídia, trabalhei 5 anos na agência Placar, de 2003 a 2008, e depois eu trabalhei no GE, né, no Globo Esporte,
que na época era Globoesporte.com, depois passou GE. Eu não queria voltar para o jornalismo, já tinha, mas enfim, a vida acabou. A gente acaba falando assim, dessa água não beberei, mas aí não tem jeito, né, meu irmão? E foi um período muito legal, tenho maior gratidão mesmo, foi muito importante para eu colocar a cabeça em ordem, que estava passando uns problemas bastante complicados. Tentei uma volta, tentei não, né? Tentaram uma volta à música comigo e tal, que foi muito legal para também ajeitar a cabeça. E daí eu conheci a psicoterapia. Comecei a estudar lá atrás e me tornei um psicoterapeuta, uma formação em psicanálise. Você vai entender, pô, por que o cara está falando isso? Porque, na realidade, o ícone Botafogo sempre nos uniu de alguma maneira. Então, assim, falar, pô, cara, a gente continuou pesquisando. Eu falava, pô, eu queria fazer um programa, na realidade, eu queria ter um canal, que seria um podcast, eu ainda tenho isso na cabeça, mas, assim, trazendo personagens da história do Botafogo e deixar os caras contarem os bastidores, aquilo que eles quisessem. E aí eu tinha um amigo no GE, meu xará, Edu, do Souza, que um dia vira para mim e fala assim, pô, cara, tem um cara que te conhece, se amarra em você e tal. E esse meu amigo, ele mora ali, justamente nessa região ali, São Salvador, ali na altura do Flamengo e tal. Aí ele falou, pô, um cara que é botafoguense, tal, historiador, Marcelo. Quando ele meteu o Marcelo, ele nem terminou. Eu falei, porra, Marcelão? Aí ele falei, porra, claro. Ele, pô, se amarra em você, queria saber de você e tal. Mas, óbvio, aquele estilo do Marcelo, ele queria saber de mim, mas queria que eu procurasse ele, né? Aí eu falei, tá bom, me dá o contato da fera aí. Aí o Edu me deu, passou, que o Marcelo não era muito chegado a tecnologia, né? Mas, enfim. E aí eu também não sou, não, mas o Marcelo conseguia ser bem pior que eu. Mas aí, depois de um tempo, eu entrei em contato com ele. E foi curioso, porque no dia que eu comecei a conversar com o Marcelo ali e tal, eu não tinha o propósito de convidá-lo para o projeto, que na realidade nem seria um canal assim, né? A minha ideia era fazer um podcast. E no meio da conversa, cara, eu virei para o Marcelo e falei, pô, Marcelo, eu tô com uma ideia assim, assim, assado. Porra, tem um canal para falar sobre o Botafogo. Aí ele, assim, eu sempre quis ter e tal, aquele jeito dele. Eu falei, pô, e aí, cara, tá afim? Ele, pô, tô. E aí o Marcelo fala, pô, e aí, pô, a gente poderia falar com o Narral. E eu achei bem legal. Eu falei, pô, claro, pô, Narral, gente boa e tal, vamos fazer então. E ali nasceu o Botafogo História, né? Foi nessa conversa absolutamente informal. E a gente demorou, quem acompanha o nosso trabalho sabe que demorou pra caramba até a gente conseguir fazer o primeiro. E nós demoramos um pouco, porque fizemos muitos testes, né? Muitos, como é que você muito. fala quando você faz um episódio piloto, né? Vários Exato. pilotos. Puta, foi um grid de largada. Para ter ideia, a gente não era nem campeão da Libertadores, nem do Brasileiro de 2024. Acho que foi em junho de 2024 a gente começou, a gente fez uma conversa, e aí depois a gente foi fazendo pilotos, né? Eu todo engessado, né? Todo aí, aí a gente foi fazendo pilotos com alguns temas que foram surgindo e só para ter ideia, né? De junho só foi entrar no canal no ar quando a gente sentiu que estava legal para entrar no ar mesmo em abril. Mas mesmo assim, é legal, Narral, te interromper aqui, porque é o seguinte, o Narral falou esse lance aí que foi engraçado, porque ele falou que estava engessado, e como eu falei, eu sou psicoterapeuta. Eu falava para mim mesmo, porra, eu tenho que sacudir esse cara aí, não vai estar legal. Mas eu tinha uma esperança, e graças a Deus a minha esperança estava legal, ela não foi vã, que eu falei, o Narral é um cara que escuta, então eu acho que ele vai querer escutar e a gente vai tentar aplicar. Já o nosso brother Marcelo era um pouco diferente. Então, quando foi gozado, eu quero dividir isso com vocês, a gente ficou naquela, tipo, pô, vamos começar, vamos conversar, vamos. E na época, tinha um parceiro com a gente, um cara que era um ex-aluno do Marcelo, que cuidava da parte da edição, né? E aí a gente, porra, vamos fazer então, vamos lá, vamos gravar então, vamos gravar. Só que aí veio a pergunta, uma pergunta que valia, porra, $1 milhão, né? Eu fiquei na minha, porque eu falei, fiquei no Mocó. Na real, lembra disso, eu nunca falei, cara, deixa eu conduzir. Porra, por quê? Por causa do estilo dos dois, o Marcelo, aquele jeitão,
e um narral travado. Eu falei, não vai ser legal, tem que chegar a fazer uma bagunça aí, vamos tentar fazer. Mas só que quem faz a pergunta, que eu, honestamente, eu achei que naturalmente os caras iam falar assim, não, Edu, você manda ver, porque é só um negócio para orientar ali, vamos ver. Aí o Ricardo, que é o garoto, vira e fala assim, na hora que a gente vai gravar, gente, aí o Ricardo vira assim, bom, então quem vai ser o âncora? Vai ser você, Marcelo? Aí eu olhei para o Marcelo assim, né? Aí sim, com a vã esperança dele falar, não, não, não. Aí o Marcelo, não, tudo bem. Eu falei, fudeu. Aí eu fiquei na minha aqui, eu falei, cara, vai ser foda. Mas acreditei que com a esperança, né? Com a experiência de rádio, só que rádio é muito diferente, gente, é outra pegada. Eu fiz rádio na faixa, na faculdade que eu estudei, comunicação social, a gente teve uma experiência e outra pegada, ninguém está olhando para você. Né? Na época de rádio era outro papo, tu fala ali, tu fala a maior bobagem do mundo, ninguém vai saber, vai andar na rua, não vai te apontar lá, pô, foi aquele cara que falou. E aí começou o negócio ali, eu olhando para aquilo ali, eu falei, isso vai ser, tem que pegar no tranco, né? E aí gravamos 4 episódios, né, Narral? 4, com o Marcelão, com aquele estilo dele ali, eu falei, meu Deus, como é que vai? Eu meio sem jeito para falar, até que aconteceu, e mantivemos os 4. E aí aconteceu uma situação, o menino que trabalhava na edição tinha um problema profissional, negócio de grade e tal, ele não podia pegar. E beleza, aí o cara acabou saindo e ficou um buraco. A gente fala, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer edição? A gente não sabe mexer nesse troço. E aí surgiu um outro elemento, que foi o PH, por intermédio do Marcelo. Quem acompanhou aqui, o PH, inclusive, fez as edições durante um bom tempo, moleque demais, se tornou... O comentário dele, o bairrismo. Porra, eu ia chegar aí na parada. Ele começou no início, ele não podia aparecer, quer dizer, não é que não podia, que não é que ele tivesse uma personalidade esquizoide, não é isso não. É porque ele tinha questões de trabalho, de horário, então, assim, live era muito difícil. Né? E gravar também era, legal, ele preferia ficar ali só conduzindo a bagaça. E até que chegou um ponto que nós fizemos uma live, não, minto, ele gravou um episódio, foi aquele dos gringos, né? Ele queria fazer, ele falou, pô, o Louco Abreu e tal. Queria falar do Louco, que para ele e ficou bem legal e tal. E aí surgiu um negócio tipo live, a gente começou a fazer live, ele começou a participar, e aí ele veio com o doc, o PH mandou a mensagem, pô, tô com umas ideias aqui, ele mandou um roteiro, achei genial, que é um doc que está na nossa playlist, que é um doc sobre a fundação do Botafogo, a verdadeira história. Porra, o moleque caiu dentro, gente, vale super a pena. São quase 100 mil visualizações, porra, por um canal orgânico como o nosso. Pô, tu imagina. E realmente é um trabalho espetacular que o PH fez. É aluno do Marcelão. Exatamente, foi aluno. O Marcelo convida o PH, e o PH só não está com a gente porque ele teve um upgrade, né, na empresa que ele trabalha, e aí o cara não tinha condições de ficar. Então, até os 2 meninos da edição, e hoje a gente não tem edição, quer dizer, nós é que fazíamos aí na base da raça, e aí, enfim, e ficamos nós 3. Aí, quando o PH assume a edição, eu meio que meti na frente e falei, pô, PH, olha só, dá uma olhada aí e tal. E aí o PH falou, tá meio esquisito. Eu falei, deixa eu tocar esse troço aqui, a gente vai aprendendo, os 3 vão pegando a manha, né? E foi bem legal o que o Narral falou, porque o Narral é um cara que tem uma virtude que eu acho muito importante, que é um cara que escuta. E você escutar não significa você concordar, significa você estar aberto a ouvir, e aí, se você concordar, você está aberto a mudar. E a partir do momento que você muda minimamente, aquelas famosas conexões sinápticas, né? São as sinapses, você vai mandando a mensagem para o cérebro, daqui a pouco o cérebro mata aquilo no peito e joga naturalmente. É o que o Narral faz hoje. O Narral faz naturalmente aquilo que ele tinha muita dificuldade no início. E hoje ele faz por quê? Porque ele, o cara se propôs a ouvir. Né? A gente vai. Eu sempre falava para eles, como eu falei para o PH, meu irmão, se falar uma bobagem, perdão na má palavra, foda-se, a gente não é aqui, tá todo mundo, o cara é professor, PH trabalha com comunicação, né, com teologia, tecnologia da comunicação, Marcelo professor, eu sou psicoterapeuta, ninguém aqui está
a fim de fazer um canal para virar celebridade. Porra, a nossa ideia, a celebridade são os personagens do Botafogo. E quanto mais espontâneo, quanto mais amistoso for o canal, mais solto você vai ficar. E é isso mesmo, a gente se sacaneia, porra, fala bobagem, beleza? E, cara, eu tô maluco. E aí acho que ele perdeu, né? O Narral perdeu um pouco. Hoje eu prestei muita atenção na hora de falar Dona Madalena, para não sair Dona Margarida. Margarida, foi maravilhoso. O cara meteu Margarida 2 vezes, né? Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que é uma característica do nosso canal, do nosso trabalho aqui. E nas lives, exatamente isso. E eu queria falar uma parada sobre live botando o Marcelo, porque o Marcelo sempre quis fazer live com jogadores. Logo no início. Aí ele falando assim, pô, a gente tinha que fazer. Ele não falava nem live, né? Ele falava, pô, a gente fazer entrevista com jogadores. A ideia do Marcelo era a gente ir para um bar, porra, aquele estilo do século XX, né? Com um gravador. Eu falei, pô, meu irmão, tu tá maluco, cara? Isso aí já era, isso aí acabou. A gente tem que fazer, porra, a Vera mesmo e tal. E quando ele passou a ter. E a gente pensando assim, cara, vamos fazer live quando a gente já tiver um númerozinho razoável de inscritos. De novo, a gente não paga para uma divulgação, essas coisas, a gente gostaria que fosse orgânico mesmo, e para a gente é muito, muito importante que isso aconteça. Aliás, só fazendo uma janela, a importância disso. Narral, conta aquela história para a galera, por favor, de você foi ao teatro, né? E você lembra? Você está balançando a cabeça, você lembra ou não? Lembro, sim. Olha que maneiro, conta isso aí. Foi até no dia que o Botafogo cedeu o empate. Bom, esses três, aquela sequência de jogos aqui, Curitiba. acho que foi contra Curitiba. Curitiba, isso aí. E aí eu estava falando com um amigo, Diogo, né? Passando áudio para ele, sentado no teatro, já esperando para começar a peça, já tinha tocado o primeiro pé, faltavam 2, né? Aí eu falando com o Diogo, pô, Diogo, eu acho que o Kadir vai ser convocado, e o Danilo também. Acho que não tem erro, não. E aí, nisso, no banco da frente, o senhor vira para trás e fala, pois é, né, nosso time deu mole hoje e tal, e começou a conversar, e a gente começou a falar do Botafogo, falando, eu já me senti à vontade de falar do canal. Aí eu falei, olha, eu e mais 2 amigos, nós temos um canal, Botafogo História, e ele é muito legal e tal, a gente vai fazer... Eu me lembro, a gente tinha feito a live com o Edson Maradoninha, se não me engano, e aí eu estava falando, aí nisso o filho dele, né, do lado, acho que tem 18, 19 anos, o filho dele estava a esposa e o filho dele prestando atenção, né, e aí virou e falou assim, eu conheço esse canal, eu sou inscrito, vocês fizeram aquele documentário de bairrismo? Eu falei, sim, nós fizemos o documentário de bairrismo, foi pegar que fez do canal, nosso canal é muito bom e tal, ele falou, eu acabei de assistir o do Josimar. Tinha ido ao ar. Acabei de assistir o do Josimar. Muito maneiro. Muito maneiro, né? Assim, um reconhecimento ali na hora. Cara. Aí minha esposa começou a falar com a esposa, não, ele falaste pelo Botafogo, não sei o quê, tarará. E aí ficou aquela conversa, né? E é muito interessante, né? Muito legal. Eu acho que isso demonstra qual é o propósito do nosso canal, né? O protagonismo dos caras, dos personagens, e a gente meio que dá uma organizada, dá um levante no sentido de tentar colocar para jogo. Mas o legal é esse material chegar. Eu sou bem chato com isso, porque o quanto é importante o boca a boca, né? Do cara chegar e falar assim, pô, tem um canal maneiro, tem uns caras assim, e a gente recebe muita mensagem, né, no YouTube. E, pô, a respeito disso, pô, que legal, os caras não tinham a menor ideia, sabe? Inclusive de ex-jogadores, né? Muito maneiro. E aí a gente começou a fazer isso, e por que eu toquei nesse assunto? Porque o Marcelo, de cara, queria fazer. Só que a gente precisava, o canal precisava ganhar um corpo, né? Ganhar um corpo não só de números de inscritos, mas também um pouco mais de fluidez entre a gente, né? Uma dinâmica melhor de nós três, para que a gente pudesse chamar um cara e deixasse o cara falar, né? Pô, tipo assim, a gente vai ter uma pauta, nós somos historiadores, nós não vamos ficar fazendo aquelas perguntas, porra, né? Aquele beabá que o cara já está cansado de responder aquilo.
E foi exatamente isso que a gente estava planejando. Aí o Marcelo teve o problema inicial, justamente num período que a gente já estava começando a maturar a ideia de fazer as lives. Só que quando ele vai fazer o exame, né, e honestamente, galera, vou confessar aqui para vocês, eu estava preocupado, eu realmente estava preocupado, acho que na Raul também, e eu falava, pô, meu irmão, sei lá, vamos lá. E aí, claro que ele não mandou o áudio ou uma mensagem para dizer, a gente teve que correr atrás, eu corri atrás, perguntei, e aí, meu irmão, como é o negócio? E aí, quando ele falou, eu falei, puta. Aí eu não fiquei, tô dividindo essa parada com vocês aqui, numa tipo assim, porra, vamos adiar as lives? Porque eu imaginava que não ia ser algo curto, né? Porque enfim, eu achava que ia ser uma parada médio e longo prazo. E ia depender muito, justamente da personalidade, do caráter, do caráter, gente, é característica, tá? Não tem nada a ver com moral, nem nada, não. Faz até parte, mas caráter é de característica. Da personalidade do Marcelo, dele seguir a risca, as paradas e tal, porque vocês sabem, né? Quanto mais a gente consegue fazer isso, mais a gente consegue abreviar tratamento e consegue melhorar, e o caramba. E como eu falei um pouquinho antes, como o Marcelo era um cara muito resistente a mudanças, eu estava temeroso, assim, cara. Eu falava assim, pô, será que esse maluco vai fazer o que tem que ser feito? Já foi enfim, já foi uma luta para ele conseguir, porra, parar algumas coisas ali. E aí a gente ficava buscando esse tipo de informação. Aí eu comentei com o Nahal, falei, pô, Nahal, vamos começar. E quando ele tiver legal, e como o Nahal falou, a gente começou o canal em 24, pô. 24, né? Demoramos a pampa para botar o primeiro no ar, o primeiro episódio no ar. Então, imagina quanto. 2025. Abril Pois de é. 25 foi o primeiro episódio. Porra, deu quase o quê? Quase um ano, bicho. Desde que a gente começou até efetivamente a gente fazer o primeiro. Então eu falava, pô, a gente vai fazer o primeiro e vamos ver, e eu vou tentar monitorar aí essa recuperação do Marcelo, para ver como é que ele está. Se o cara tiver num processo legal, tipo, porra, vamos lá, porra, vamos para dentro, faz um, entendeu? Mas o problema é que a gente não ficava sabendo, então era complicado. E aí eu fui, mandei um áudio para ele, e falei, Marcelo, para. E ele mandou uma vez pra gente assim, não, eu. Tipo assim, ó, eu tô melhor e tal, não sei o que. Eu falei, peraí, cara, tá melhor é uma coisa. Agora, como é que você. Você tem que. O que você tem aí não é suave, cara. Então, não, peraí, não é bagunça, isso não é bagunça. Então eu falei para ele, bicho, relaxa, calma, se cuida primeiro. Quando você tiver maneiro, o canal tá aqui contigo, cara. A hora que você tiver, mas não é a hora que, pô, eu quero. É a hora que um cara virar, o cara, não, o médico virar e falar, bicho, mete bronca. E aí, logo depois, o Marcelo passou a ter um problema também, porque ele estava com problema de cordas vocais, mas o problema não era corda, na minha opinião, na minha visão, e do Nahal também, o problema não era se ele está rouco ou se não está rouco, pô. O problema é esforço, o problema é, enfim, né? Enfim. Então eu estou cantando isso porque, pô, foi uma pena a gente começar as lives, que estão muito maneiras com os ex-jogadores, e infelizmente o Marcelo não pôde participar, que eu sei que era uma coisa que ele. Era uma coisa que eu queria muito. Hoje muito. eu fiquei pensando, quando eu soube da notícia, aí eu fiquei pensando, veio isso na minha cabeça, né? Assim, nossa, o Marcelo queria tanto, mas tanto participar das lives com os jogadores, e infelizmente ele não conseguiu participar, né? Tem um alento, né, o Nahal, mínimo, que é pelo menos ele ter visto, porque o Botafogo História é Roberto Nahal, Marcelo Albuquerque e aí do Santos. Durante um período foi PH também, né? Pedro Henrique. Barcelos. Pedro Henrique Barcelos. Tem que botar o nome todo, né? E o canal vai sempre, né? Tem a referência do Marcelo, mesmo fora, ele estava ali no pit stop, coisa e tal, eu tentava, né? Sempre lembrar a galera, ó, Marcelo daqui a pouco está de volta. Só que, evidentemente, que esse daqui a pouco era só uma torcida da minha parte, e não era legal a gente expor nada e tal, enfim. Mas eu estava preocupado, e, enfim. Mas tudo ia depender de como ele
ia se recuperar, ia encarar essa recuperação. Então, eu alento a ele saber que, porra, o Botafogo História, que ele fez parte, e vai continuar fazendo parte, começou a trazer jogadores, que era uma parada que ele queria fazer, e era também difícil, né, também um ponto, né, todo mundo sabe, né, cara, quando qualquer projeto que vocês tenham, por exemplo, que envolva mais de uma pessoa, né, é complicado de conciliar o horário, é complicado de conciliar, enfim. E o Marcelo tinha umas questões que eram curiosas, né, que ele parecia que tinha momentos ali que ele parecia a história da Cinderela, né? Porque chegava um determinado momento que ele tinha que, porque eu tenho que, não sei o quê, aí ia virar abóbora. E era complicado, porque às vezes a gente tinha que estender o negócio, né? E eu olhava para ele e começava a ver o bicho já começar a se sacudir, de ansiedade de querer sair fora. Então era complicado. Tanto que muitos vídeos que a gente grava, na Raul e eu, a gente grava quase na madruga. Hoje mesmo, nós estamos gravando aqui, nesse exato momento, 00:10. O Nahal foi dar aula hoje, eu fiquei estudando hoje a tarde toda, enfim, acabei indo mais tarde para a parada que eu queria fazer do meu trabalho de estudo, porque recebi a notícia e acabei meio que atrasando tudo ali, acabei saindo bem mais tarde do que eu tinha planejado. Enfim, então a gente tem sempre que se virar com os horários. E o Marcelo, ele tinha os esquemas dele que eram complicados para a gente, né? O Nahal tinha que rebolar para fazer os negócios, eu tinha que, de repente, o Marcelo sair de dentro do bolo e falava, pô, eu tenho que sair, puta, vamos lá. Então, o nosso Marcelão, pelo menos, tem esse alento que o Botafogo História, que ele fez parte, faz parte, vai fazer parte sempre, iniciou o projeto que ele queria fazer de entrevistar jogadores. O Marcelo é uma figura muito querida, muitos alunos, é uma figura, claro que a figura física ajuda, né? A Marcelo, para quem não sabe, não era Marcelão à toa, né? Um cara que tinha quase 2 metros de altura. Uma figura, imagina essa criatura com 2 metros de altura vestido de Botafogo. Então todo mundo sabia, né? Que porra, tem um alien aqui, o alvinegro, porque é uma figura muito marcante. E uma figura muito doce, um cara muito... Aliás, tem uma parada aqui que eu até vou dividir com vocês aqui. Eu sempre fui um cara, e sou um cara mais agitado nisso, então tem horas que o meu grau de tolerância, eu aprendi com a vida a tornar elástico. E tornar elástico no sentido, quando eu sinto que vai arrebentar, eu saio do negócio. Mas o Marcelo chegava a ponto, e uma vez que a gente, né, eu estava conversando, eu tentando, e de repente o Marcelo me tira do nada, assim, uma justificativa, e eu já estava me segurando. Aí dei um esporro aqui, cara. Aí depois ele, aí eu falei, caramba, eu acho que eu passei do ponto. Mas ele acabou entendendo de uma maneira que ele, tipo assim, não rolou uma ofensa, não rolou porque eu não faço isso. A minha situação, eu trabalho com limite. Acabou se entendendo. Na hora a gente acabou se entendendo. Na hora, é igual mas, futebol. Sim, Marcelo sempre foi um cara muito. Eu lembro desse dia. Lembra, né? Ele é assim, daquele jeito, e de repente, mas tem hora que tu tem que dar uma sacudida, bicho. Porra, acorda, meu irmão, tá maluco? E como ele sempre conduziu da maneira um pouco dele, Marcelo é um cara que tem muita coisa de Botafogo, era difícil para a gente conseguir encaixar em certo ponto e ele entender. Mas sempre um cara muito dócil, muito doce. E essa é a figura que a gente gostaria de dividir com vocês. Um cara que não falava mal de ninguém, com exceções políticas dentro do clube, né? Ele tinha as posições dele. Mas, enfim, um cara super do bem, super do bem, uma figuraça. Mesmo. Cara, porra, ele, antes de mais nada, Botafogo. Então, assim, eu acho que essa imagem... Ele dizia que era botafoguense nas horas vagas, professor, lembra? Exatamente, cara, perfeito. E eu acho que eu não tenho a menor dúvida que a bandeira do Botafogo, o escudo do Botafogo, e, cara, essa imagem que você conseguiu, Nahal, que, aliás, eu acho legal a gente fazer uma referência à escola que ele... A Escola Éden. A Escola Éden, né, que prestou uma homenagem muito bacana para ele. O Botafogo mesmo prestou uma homenagem, né, a bandeira
a meio pau, que o Marcelo é uma figura conhecidíssima no clube. E eu acho que essa imagem, eu acho que ela ilustra muito bem o Marcelo, e caiu muito bem no Marcelo a faixa de campeão da Libertadores. Eu acho não, tenho certeza que foi, se não o dia mais feliz da vida dele, talvez tenha sido um dos dois, né? Porque 89 certamente foi um dia especial, como foi para mim. Eu não posso dizer que o dia da fundação do Botafogo foi feliz para ele, que eu sacaneava ele brincando, dizendo que ele chegou junto com o Flávio Ramos e tal, mas eu não tenho a menor dúvida. Nosso decano, né? O nosso nosso decano que veio junto com o Charles Miller inventar o futebol. Mas, enfim, eu acho que essa imagem ilustra muito legal e a gente queria deixar essa imagem registrada para vocês do nosso Marcelão, estilo que marcou a nossa trajetória lá atrás, marcou a vida de muitos alunos. E, porra, essa imagem que o Botafogo História. E olha, e é algazado, né, Marcelo, Nahal? Botafogo História ontem, hoje e para sempre, né? Então, para sempre, nosso Marcelo vai estar aí lá em cima tocando o zaralho do jeito dele, claro que é super tranquilão, mas dando aquela força para o nosso fogão e passando sempre coisas positivas. Raul, tu quer mais alguma coisa aí para a gente? Não, é isso. A gente já falou tudo, assim, né? Marcelão, super gente boa, como você falou, super do bem, super gente boa, pessoa muito, muito bacana. E é isso, é uma perda, mas a gente vai aqui seguir o canal e o Marcelão vai estar sempre aqui com a gente. Porra, mas isso não tenho a menor dúvida, porque nós vamos trazer essa figura. E tem aquela imagem, quando a gente começou, ele lá na escadaria, né? Calma aí, mas aí sai essa no final. Você está falando daquela. Na hora que a gente vai, a gente faz. Mas de qualquer maneira, valeu. Mas eu só queria falar um negócio seguinte: a gente vai sempre trazer o Marcelo, porque é inevitável, porque tem uma porrada de histórias assim que a gente lembra, e eu gosto sempre de fazer umas graças, na real também. Então a figura do Marcelo, ela não é nenhum, vamos dizer, é naturalmente. Até porque, porra, o Marcelo estava lá fora no pit stop e a gente trazia. Então, assim, vai ser sempre, Marcelo vai sempre estar presente e a imagem do Marcelo vai continuar aí com a gente. Enfim, eu realmente fiquei bem triste quando eu recebi a notícia, por mais que eu achasse que isso poderia acontecer, mas honestamente não agora. Não agora. Porra, eu falava, cara, nós conversamos por áudio, né? Não tem uma semana, e o próprio Ricardo Linhares, que também ficou sabendo hoje, nosso brother, falou que soube por um cara, e esse cara tinha falado com o Marcelo ontem. Nossa. Então, na realidade, a gente não sabia o estado do Marcelo, e não sabia porque muitas vezes o Marcelo podia talvez poupar, ou talvez uma negação, ou talvez um pouco de tudo, enfim. Mas eu realmente, quando o Nahal me deu a notícia, eu falei, porra, não era para ser agora não, fera. Era para ser bem mais lá para frente. Mas, enfim. E aí é o seguinte, cara, a gente está se despedindo de vocês. O Botafogo História ontem, hoje, para sempre. De novo, nós não íamos gravar vídeo temático, nada disso. E, enfim, hoje a gente decidiu gravar uma homenagem ao nosso parceiro, nosso brother. E se eu falei ou não, já nem lembro, porque a gente estava tentando gravar um vídeo antes e deu um problema aqui, congelou a bagaça toda. Normalmente a gente grava os vídeos e posta por volta das 17 e tal, 18 horas, mas esse vídeo está sendo gravado, claro, já falei, já estou frisando mais uma vez, e amanhã a gente vai vai postar esse vídeo num outro horário, que é o horário das 15 horas, que é o horário que o corpo do Marcelão vai estar sendo cremado. Então, vocês estão vendo agora, quem está vendo agora às 15 horas, passar uma energia maneira, uma energia positiva para o nosso grande brother, nosso Marcelão. Enfim, então é uma pequena homenagem que a gente resolveu prestar a ele. Vamos postar na hora, né, para unir aqui uma energia bacana. E como o Nahal mesmo
lembrou de forma bastante pertinente. Desculpa, galera, que eu saio meio aqui, porque o meu mouse está pelo lado esquerdo. E a imagem que eu acho que vai ficar é essa aqui. Essa é a imagem do nosso... Agora travou, agora eu travei aqui, compadre. E nosso Marcelão sentado aí na escadaria, e só olhando aquele famoso... compadre, tu foi bem antes do tempo. Marcelão vai estar ali abençoando, ele não era muito chegado nessa parte aí, então, mas certamente vai estar abençoando a gente. E essa imagem. Os dois saem de cena, Roberto Narral sai de cena, Edu Santos sai de cena, e o palco é todo do nosso Marcelão. A bandeirinha do Botafogo, sua camisa, seu estilo inconfundível. Marcelão, meu garoto, tá com a gente aí. Rapaziada, é isso aí, Botafogo história. Ontem, hoje, e para sempre, nosso Marcelão. Valeu, Marcelão. Valeu, rapaziada. Valeu, Marcelão. Pô, tamo juntos. Galera, obrigado. Fiquem com Deus. E se cuidem. Beleza? Obrigado. Vamos nessa.